Eu vou tentar me colocar aqui, já peço desculpas antes, porque a minha tendência é ficar meio inquieta, assim, né? Eu acho que é um pouco do gênero, né? Eu imagino que a gente não consegue ficar muito cuidando de uma coisa só, né? E é um prazer estar aqui. Falei para a Lia Girani falar da filha, porque filhos são legados, né? E aí a gente, quando vê, mesmo que o filho não seja pequenininho, viu, Diogo, né, que a minha já está maior que eu, 21 anos, mas a gente sempre se projeta, né, seja na formação de muita coisa, na discussão, né, e aí, assim, hoje está comemorando o Dia do Técnico em Nutrição e Dietética, me dá muita satisfação, porque foi aonde eu comecei. Né, hoje eu sou uma nutricionista, fiz as pós-graduações e tal, mas eu comecei como técnico, eu escolhi a nutrição como técnica de nutrição e dietética. Então, me sinto comemorando com vocês, né, essa oportunidade de chegar até aqui, conhecer muito nas duas áreas, que são as áreas que eu atuo, que é a saúde coletiva. Recentemente, há uns 10 anos, venho me dedicando a isso. Acho que outro dia eu fiquei muito feliz, que eu sou uma ativista, né? Ouvi de uma colega, né? Vera está aí para me dizer isso, e acho que sou mesmo, porque eu acho que a segurança alimentar é algo fantástico, mas a segurança de alimentos sempre esteve comigo na alimentação coletiva, né, no serviço de UAN. E aí quero perguntar para vocês, né, quem aqui atua na alimentação coletiva? Levantem as mãos aí. Eu não vou deixar vocês ficarem quietos, imagina. Fazer vocês levantarem a mão, não fazer a pessoa dançar. A Rosana já falou, porque ela já me conhece. Né? Mas aqui eu estou com um desafio de falar de monitoramento, de controle, até um desafio proposto pelas as duas pessoas que me antecederam, que o tempo todo falaram aqui na frente que eu vou falar. Então, eu sou obrigada a falar sobre o que vocês não combinaram comigo, né? Mas eu espero contemplar e vocês me ajudem aí, de alguma maneira, a contemplar a fala de vocês. Mas o que eu quero trazer aqui é um pouco isso. A questão do monitoramento, do registro e do controle da qualidade, né? Controle. Nós falamos tanto de controle, falamos de monitoramento. Aí eu fiquei pensando, gente, o que é monitoramento, né? E aí eu fiquei pensando, né? Meu marido, ele foi no médico há pouco tempo e ele nunca teve problema cardíaco. Nunca teve nada, tal. Ele se acha um jovenzinho, sabe? E eu até acho que ele tem muita essa jovialidade nele, né? E ele foi no médico, tá? E o médico chegou lá e identificou ele com um pico de hipertensão no ato da consulta. E aí ele disse, olha, mas você tem problema de pressão? E ele falou, imagina, não tem nada, quem tem é minha mulher, né? Ainda jogou eu, como se eu fosse o problema da pressão dele aumentar. Óbvio que não, né? E aí ele esteve no médico, e o médico disse, olha, então nós vamos precisar fazer um monitoramento. Né? Então, a primeira coisa que levou para ele, como uma lição de casa, olha, você vai pegar, vai usar o aparelhinho e, pelo menos durante um dia, ao longo de um dia, você mesmo vai fazer isso. E aí ele fez isso muito mal. Né? Porque, assim, eu tinha que lembrar ele, você fez monitoramento? E ele disse, não, ela falou para fazer de 1 em 1 hora. Eu falei, então, mas pelo jeito, a última vez que eu te falei, faz mais de 1 hora. Ele, então vou fazer. Já bravo, né? Então, vocês imaginam que a pressão já, naquela tensão da mulher cobrando, ele já fez daquele jeito, né? E aí ele fez o monitoramento e aí, obviamente, quando ele chegou com as anotações para o médico, muito provavelmente o médico olhou e falou, isso aqui está errado. Né? E foi o que aconteceu. E eu disse, né? Porque aí ele fala, você sempre coloca ponto mal no que eu faço. Eu falei, não, olhe bem que isso não está um monitoramento adequado. Isso aqui não dá, vai dar condições para que esse médico possa minimamente entender o que pode estar acontecendo com vocês. Dito e feito, né? A gente não faz profecia, mas a gente dá conselho, né? E eu vou voltar aqui, tá? Né? E aí, o que acontece? Nesse sentido, ele foi lá e a médica disse, olha, isso não está bom, nós vamos ter que fazer todo o monitoramento. Então, vamos colocar um Holter.
Então, usou um outro instrumento de monitoramento. E, obviamente, o Holter lá fez todo um trabalho. Ele falava, mas eu vou usar o tempo todo esse aparelhinho aqui. Eu falei, Beto, você tem que fazer, porque o monitoramento ele vai ser mais fidedigno, porque não precisa ninguém te lembrar de fazer. Né? Ele vai, de vez em quando você vai ter um sustinho, né? E o negócio vai estar lá ativando. E foi isso que aconteceu. Então, quis colocar primeiro esse testemunho, porque monitoramento é isso, é continuidade e é validação. Né? Então, para eu pensar nisso, ouvindo os meus antecessores, aí, colegas, meus 2 amigos, que disseram que eu vou falar, né? Para eu trazer um pouco isso, a primeira coisa que eu quero destacar é isso. É a gente olhar com o monitoramento para a importância que ele tem. Né? Vejam bem, hoje meu marido é hipertenso, tá, gente? Ele já identificou isso. Mas precisou ele passar por uma série de circunstâncias em que validar, né, a ferramenta e os resultados obtidos são importantes. Então, a minha discussão é exatamente por isso. Mas nós vamos fazer essa conversa um pouquinho diferente. Falei, eu não vou ficar falando de planilha, eu não vou dar planilha, eu já vou falar para vocês, tá? Eu não vou entregar planilha para ninguém, viu, El? Se você estava achando que eu ia dar, eu não vou. Mas a gente vai falar um pouco disso, de instrumentos, né? E aí perguntei se vocês estão aí atuando na área. Por quê? Porque vocês vão levar isso para as circunstâncias e para a vivência de vocês. E aí a primeira vivência que eu quero que a gente experimente hoje, aí ó, ao 12:20, é justamente por onde começar. Né? E para começar com tudo isso, eu criei uma situação hipotética. Eu sou a pessoa que quer fazer, eu vou falar alguma coisa, eu sempre passo analogias. Isso é natural meu, né? Então eu vou trazer um pouquinho aqui uma situação hipotética que eu quero mostrar para vocês. O que vocês estão vendo aqui? Ah, então vocês estão vendo uma festa de casamento. Né? Uma festa de casamento, uma situação aí, quem já casou sabe, né? É bom, passa rápido, e depois a gente nem lembra que encomendou o docinho, e se o docinho estava sendo servido, né? Quando a gente é noivo, quando a gente é convidado, a gente lembra muito bem o que estava bom e o que não estava. Não é isso? Quando a gente é noivo, a gente não lembra, mas quando a gente é convidado, a gente lembra bem dos aspectos daquele serviço. Mas se a gente olhar aqui para essa situação, né, esse casamento, a gente pode entender e transportar que é uma situação eventual, mas e que muitas vezes exige todo um preparo, não é? Eu me lembro que para eu casar, acho que eu estudei, decidi, namorei 10 anos, aí decidi para casar em 3 meses. Então, eu não tive muito tempo, não. Mas vai casar, né? E aí foi difícil. Mas hoje em dia, tem pessoas que vão casar. Tem alguém nessa situação aqui que está se preparando para casar? A gente depois dá uns conselhos, né, Diogo? Mas, né, o que a gente quer falar? Normalmente, né, as pessoas se programam com 1 ano, 2 anos de antecedência. Né? Teve gente que, por conta, por exemplo, tem uma amiga que, por conta da pandemia, ela está se programando há 3 anos. Eu falei, gente, casa logo, porque você pode desistir, porque as coisas vão replanejando. Mas a primeira coisa para um evento, para um casamento, é a gente identificar que existe um planejamento. E que existem pessoas envolvidas e pessoas interessadas no casamento, não tem? Quem são as pessoas interessadas em um casamento? Os noivos. Né? Os noivos, na verdade, eles são os organizadores. São as figuras principais. Aquilo sai do jeito que eles querem, não é isso? Se eles resolverem fazer um show pirotécnico, foi uma escolha deles. Eles são uma organização. Eles são o órgão principal de uma situação, de um casamento, não tem? Mas tem outras partes interessadas no casamento, não tem? Os pais, que querem que a gente convide gente que a gente nunca mais
não vê há 1000 anos. Não é assim? Os amigos que querem saber que música que você escolheu, como é que vai ser o seu vestido, como é o serviço de buffet, né? Qual foi a seleção, o que você vai dar de lembrancinha, se vai ter chinelinho, se não vai, não é isso? Então, também uma parte interessada. Tem uma outra parte interessada num casamento? Tem, gente. Fornecedor. Ele espera que você pague ele até o dia da festa. Então, a gente tem o fornecedor da música, tem a decoração, tem o fornecedor de serviços, tem a pessoa de cerimonial, não é isso? Então, a Rosana é a pessoa mais que entende disso. Pode, Rosana, as flores, o vestido, a roupa das daminhas, que mais que eu esqueci? As amêndoas, depois a gente conta isso, né? Mas todas são as partes interessadas. Então, em qualquer serviço, nós temos os que organizam, né, o que são a parte interessada principal, e temos o que a gente chama de stakeholders. Rosana deve estar odiando que eu estou falando essa palavra agora. Né? Mas os stakeholders são o quê? As partes interessadas em quando a gente fala de gestão da qualidade, são as pessoas afetadas. Uma outra questão também, então vamos pensar aqui no evento do CRN3 hoje, né? Quais foram as partes interessadas? Os técnicos, não é isso? Os fornecedores, o indivíduo do buffet, a portaria, não é isso? Né? O serviço de vigilância e segurança são todas as partes interessadas. Né? A própria organização, o CRN3, é o principal, ele tem que oferecer um evento. No entanto, todos nós temos interesse nesse evento. Então, quando a gente fala de gestão da qualidade e quando a gente fala do casamento, a gente vai falar de organização, quem são as pessoas que organizam, e quais são as partes interessadas. E o que essas pessoas esperam? Aquilo que eu falei. Né? Os pais têm essa expectativa, os amigos têm outras, os fornecedores têm outras. Então, a todo momento, quando a gente fala de gestão da qualidade, a gente vai falar dessas pessoas envolvidas. E aí vai abranger um pouco mais, que é onde, por exemplo, o fornecedor do buffet, do salão, aliás, o buffet, que vai fazer o casamento, ele tem outras pessoas interessadas. Quem são? Os órgãos de regulação. Por quê? Porque um buffet tem que ter uma atividade regulamentada, regularizada, seguindo por critérios, por requisitos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente vai para um casamento, ou quando a gente vai para um evento, ou quando a gente vai realizar um serviço, servir a refeição, alimentar pessoas, que é diferente, né? Qual é o nosso compromisso? Nós somos profissionais de saúde, independente da área que a gente atue. Então, o compromisso, que nem o El falou lá, e o Diogo também, em oferecer um alimento seguro, é nosso, porque nós somos profissionais de saúde. E aí, a gente vai perpassar por todos esses aspectos. As pessoas interessadas naquilo que a gente faz vão exigir isso de nós. Então, vamos lá. Para um casamento, eu tenho que ter planejamento? Opa! Eu vou falar para vocês, e foi em 3 meses que eu resolvi casar, quase que eu não achava salão. Tinha igreja, mas não tinha salão. Porque eu não conseguia alugar. Né? Então, planejamento. Tem que ter um projeto. Tem. Né? Se a gente entender. Então, qual é o projeto? Qual é o tipo? O que isso identifica? Os cerimonialistas fazem muitos projetos disso. Né? De como vai ser o grande evento. A gestão propriamente dita, não adianta. O cerimonialista está lá do começo ao fim, fazendo o acompanhamento e a gestão deste evento. A especificação, nossa senhora, que delícia que é, né? Você vai fazer um casamento, a primeira coisa é fazer as degustações.
né? Então vai lá, eles fazem todo um mise en place para você, coloca tudo lá, entra dos salgadinhos, quentinho, maravilhoso, né? Aquele docinho que você fala, nossa, esse fondant tá maravilhoso. Então você vai lá e especifica. Você diz, olha, eu quero este doce, eu quero nesse tamanho, aí eu quero esta bebida, eu quero esse não alcoólico. Então, eu vou estabelecendo especificações. Aí eu quero que sirva, eu quero fazer um jantar, eu quero fazer um serviço corrido, que eu vou ter um serviço de coquetel. Então, eu vou estabelecer quais são as especificações. Então, nós também temos especificações. Olha lá, eu vou ter que estabelecer procedimento. Então, o buffet, o salão, eles vão ter que estabelecer com o staff deles, com todos aqueles envolvidos, procedimentos. Desde a recepção dos convidados até a hora que os noivos vão embora e até que a entrega está propriamente dita, né? O monitoramento. Então, vai ter que ter alguém lá que vai lá olhar no salão, vai perceber como é que está sendo servido. Ah, não, agora já chegou 50% dos convidados. Podemos servir as bebidas. Ah, não, ainda falta muito. Aí vai lá, às vezes, para o familiar do noivo. Olha, podemos servir? Está faltando alguém? Então, tem sempre alguém fazendo um monitoramento de determinadas coisas. Olha, ainda tem salgado. Olha, ainda tem doces. Não, a salada não entrou. Aí tem umas pessoas que estão chegando atrasadas e que a gente vai pedir para resservir, servir novamente aquilo que ele perdeu. Então, olha quanto tempo, né? E isso, quem é da operação sabe disso. A gente fica aí tentando cercar para quê? Para aquilo que todo foi planejado, foi especificado, foi colocado em procedimento, seja cumprido. E aí a gente vai fazer verificação. De vez em tempo, está todo mundo, já chegou todos os convidados, todo mundo sentado, os noivos já chegaram, agora está na fase do cumprimento. Então, agora já vai entrar para a pista de dança, vai entrar um momento em que as pessoas vão relaxar um pouco mais, já serviu grande parte das preparações, e aí eu vou verificar. Né? Eu vou verificar, será que todos foram atendidos? Né? Será que o serviço de café já está organizado? Então, eu vou avaliando, mas a partir de um monitoramento anterior. Então, monitorar e verificar são coisas diferentes. E aí, obviamente, a gente vai ter que fazer isso num casamento. E no final de tudo, né, avaliar o desempenho. Né? Porque é nessa hora que a gente fala, poxa, entreguei um bom trabalho, fiz um bom serviço. E eu gosto de dizer que, no caso dos noivos, muitas vezes é o registro final que vai mostrar. Né? Às vezes você pega por casal e você fala assim, eu não me lembro. Nossa, aquele docinho do seu casamento estava uma delícia. E aí a noiva fala, puxa, nem vi. E o kitzinho que eles me deram, meu marido comeu tudo ainda. Que foi o que aconteceu com a pessoa aqui, né? Mas a gente tem o álbum. O álbum é um registro. É um registro que evidencia que o casamento aconteceu. Qual era o vestido das pessoas, né? Como estava aquelas flores que foram planejadas. Puxa, planejou cor-de-rosa e amarelo. Não, só tinha branca. Opa, passou na hora. Né? Alguém não monitorou, alguma adversidade aconteceu e provavelmente isso foi substituído. E por que eu quero fazer essa comparação? Porque a todo momento, quando a gente fala de controle de qualidade, e gestão da qualidade, monitoramento e avaliação, a gente vai falar de exigências. Né? E vai falar de dois aspectos importantes, que é o controle da qualidade e a gestão da qualidade. O controle é aquele ponto crucial. Né? Ele está muito no monitoramento. Eu vou lá, deixa eu ver se está servindo aquilo, deixa eu ver se tem que se fazer reposição, se não tem. Então, eu vou controlando, não é isso? Só que quando eu chego na gestão, eu digo, não, olha, eu não preciso estar controlando, mas eu sei que, efetivamente, todas as variáveis foram planejadas. Então, gestão da qualidade é algo amplo. Exige aí
considerar o controle, mas todas as outras questões. E gostei da fala do El, logo ali no início, que dizia o que é gestão da qualidade, né? E o que é qualidade para nós. Né? Porque parece ser intangível mesmo. E quando a gente fala de alimentos, é a expectativa do cliente. E aí a gente entra no nosso universo. Né? O que esses estabelecimentos têm em comum lá com o casamento? Planejamento, execução, requisito, monitoramento, requisito legal, né? Porque olha aí, ó, se não fez no requisito legal, né, Diogo? Aí você não cumpriu nem com aquilo que estava estabelecido, que era a sua referência. Então a gente começa a entender que os serviços de alimentação, eles têm muita coisa em comum em termos de organização, mas também pessoas, processos, certo? Exigências, requisitos. E aonde que eu quero chegar aqui? Os nossos requisitos sanitários. Né? Não dá para falar hoje, e principalmente nós, porque isso, inclusive, está no nosso código de ética, né? De que a gente tem que cumprir com as legislações pertinentes e nos responsabilizarmos por nossos atos, não é isso? Então, um dos requisitos para que eu tenha um alimento seguro, é cumprir com a legislação sanitária. E aí a gente tem, como stakeholders aqui, quem é a parte interessada quando a gente serve um alimento? Né? O consumidor. Mas quem é que regula e diz, olha, você vai servir uma alimentação, mas ela tem que ter esses requisitos? É a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, que estabelece ali todos os critérios, e isso não falta, né? Aqui em São Paulo, a gente tem aí vários órgãos que regulam e que estabelecem regulamentos para justamente a gente ter condições de seguir com alguns critérios e controlar a execução deles. Então, isso chama-se o quê? Chama como? Peraí, chama como? Mais alto, boas práticas, né? Eu falo que boas práticas perseguem a gente em todas as nossas áreas de atuação, até porque o que se espera de um profissional é que ele atue com boas práticas em todas as áreas, e aí, especificamente, a gente vai falar de boas práticas de manipulação. E precisa falar de boas práticas de manipulação, né? Que são regras, né, para o controle de saúde, capacitação, higiene dos manipuladores. Tem que falar? Tem, Diogo? Não precisava, né? Olha lá, higienização de utensílios e equipamentos, né? Precisa falar? Higienização de ambientes e instalações, higiene dos alimentos, controle de pragas, controle de qualidade de água, critérios de segurança, desde o recebimento até a distribuição e até o consumo, porque nós somos responsáveis até esse momento. E aí a gente tem a documentação e registro. Então, quando a gente fala de boas práticas, a gente fala de regra, né? A partir disso. E a gente fala de procedimento operacional padronizado, que é aquele casamentinho, né? É fazer do requisito gerar documentos, gerar registros, né? Para quem atua, isso é fácil de aplicar. Nossa, mas todo mundo entende, né? O Diogo, é verdade. Eles sabem muito bem falar sobre um procedimento. E aí, eu sei disso porque quando eu me tornei auditora, eu comecei a perceber, né? Que eu falei assim, nossa senhora, eu tenho uma capacidade de comunicação tão boa, mas não consigo, às vezes, entender, né? Porque parece que no discurso está muito claro que ele entende, mas na ação não. Né? Porque nós falamos de pessoas. E, principalmente, a gente fala de educação. Né? A gente fala de educação. E educação de adulto. Adulto só faz... Criança também é assim, tá, gente? Mas adulto só faz o que ele quer. Aquilo que faz sentido para ele. Né? Tem uma teoria, que é a teoria da ação raciocinada,
Que ele quer assim, ele precisa fazer sentido para aquilo. Meu marido não fez sentido para ele fazer o monitoramento. Por quê, né? Negligenciou. Estava lá o aparelhinho, facinho, a mulher fez uma listinha, nutricionista, né? Horário, pus até um reloginho. Pus até um reloginho, timerzinho lá do celular. Mas quando tocava, acho que ele parava, desligava, passava um tempo, e eu falava, você fez? Ele dizia, né? Então, olha aí, a ação nem um pouco raciocinada. Ele fez porque era obrigado. E fez muito mal, né? E não fui nem eu que disse isso, foi lá quem estabeleceu o requisito, que foi a médica. Olha, faz essa medição para a gente ter vai ver se realmente não foi uma síndrome de jaleco branco, né? Vamos ver se não foi isso que você teve. E, obviamente, não aconteceu. Então, a gente tem que pensar que documentos e registros devem existir, mas eles devem existir para quê? Né? Para evidenciar, para demonstrar critérios. Quantas vezes, né, isso, acho que colegas sabem disso, a gente é chamado, vem, você faz manual de boas práticas? Então, eu faço, mas tem que ter boas práticas, porque não dá para fazer um manual sem ter boas práticas. Quantas vezes eu cheguei para o cliente, fui lá, então eu vou fazer sim, mas eu preciso fazer um diagnóstico, vamos fazer um checklist, preciso conhecer sua operação. Mas não, você não precisa vir. Não, eu preciso. Vamos lá. E quando eu chego lá, eu disse, olha, então acho que é melhor a gente não fazer manual. Por quê? Porque não tem boas práticas. Né? Eu vou descrever a realidade do estabelecimento e ele está muito aquém, né, do que efetivamente foi estabelecido como requisito pelos órgãos reguladores. Então, aí a gente começa a ter uma exigência, né, e alguém lá, a parte interessada, pondo em risco, e que ela diz, olha, você é responsável pela saúde do consumidor. Então, cada vez mais, os documentos têm que ser entendidos com essa finalidade, de proporcionar conhecimento. E aí a gente começa com as instruções, né? Falei que eu não ia dar, mas alguma coisa tem aqui, né? Então, aí, quando eu crio uma instrução, por exemplo, de um procedimento de higienização de equipamento ou de área, o que eu vou definir, né? Como que eu quero que faça aquilo? Né? Então, por exemplo, a médica, quando chegou lá para o meu marido, disse, olha, eu quero que você faça a cada 1 hora. Né? Provavelmente, ela talvez tivesse que ser mais incisiva, observar se a compreensão dele estava dentro do que ela esperava. Ela tinha uma expectativa, mas ele provavelmente não botou atenção e, obviamente, não cumpriu com aquilo que foi acordado. Então, quando ele vai fazer, quem é que vai fazer isso? Que competência essa pessoa tem para fazer isso? Né? Quando o Diogo fala que uma empresa é feita de pessoas, sim. Né? Graças a Deus, a inteligência artificial, gente, ela facilita. Nós entramos no elevador aqui hoje e a gente apertou lá embaixo o número do andar que a gente queria e ele mandou a gente no lugar. Não é isso? Mandou. Isso facilita, mas nunca vai substituir. Por quê? Porque as pessoas são as que geram dados, as que trazem resultados. Né? A gente tem aí uma rede, que eu não vou falar o nome, óbvio, né? Que agora resolveu automatizar tudo. Né? Toda automatizada, toda inteligência artificial numa rede de fast food. E está com muitos problemas. Aí você fala, nossa, mas tudo programado, robotizado e alguém errou? Sim. Sim. Né? Porque produto, processo específico, padronização é algo difícil. Né? Requer ali muito controle. E, às vezes, observar, né? Como é que você define uma ação corretiva. Você fala que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, quando ele vai fazer, quem. E se ele não faz? Qual é a atitude que ele tem que tomar? Então, a médica não falou para ele, olha, se você não conseguir medir lá no horário, né, você vai ter que começar de novo, porque é assim monitoramento. Né? Você vai ter que pegar no outro dia, escolher. Por quê? Essa fração de tempo, essa frequência, ela é importante. Então, percebam que o que eu quero aqui é sensibilizá-los para a importância disto.
né? Muito mais do que o papel é a prática. Eu já cheguei a encontrar unidades que eu tinha de conformidade em documentos ótimas, mas em procedimentos péssimas. Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? Porque eu falo que o papel é aquela história que a gente aceita tudo, né? Olha, ó, o papel aceita tudo, né? E ainda quando eu pego aqueles manuais assim, ó, branquinhos, assim, ó, intocáveis, lindos, né? Aqueles com pastas, assim, todos arrumadinhos. Aí que me assusta mais. Porque eu falo, olha, gerou um tempo, gerou uma organização, mas aonde isso tem que se refletir? Né? Será que as pessoas estão sensibilizadas para fazerem isto, né? Então, eu gosto de falar. Alguém quer falar? Deu? Olha lá. Já? Olha lá. Aí a gente tem algumas tabelas como requisitos. E aí, ó, quando eu falei para vocês, precisa falar de manual de boas práticas, precisa falar de POPs, né? Parece óbvio, mas a gente sempre tem que pensar que o óbvio tem que ser dito. Porque tem sempre alguém chegando. E não, às vezes, não é chegando fisicamente, mas em compreendendo. O nível de compreensão das pessoas pode ser diferente, né? E isso perpassa a nossa capacidade de lidar com pessoas. Tabelas, o que mais se tem em cozinha são tabelas para controles. Às vezes, lindo, faz uma parede linda, assim, linda. Eu já cheguei a tirar foto, falei, ai, gente, eu queria isso para mim. Acho que eu vou fazer um papel de parede em casa assim, mas não funciona. Né? Aí você olha, tem os sistemas, mas não tem a realização. O monitoramento ele vai exigir registros, aqui sim, e aí a gente tem aí umas planilhas de temperaturas. Quantas planilhas a gente tem que ter? Porque tem gente que é louca da planilha. Lembra que alguém falou controle do controle, né, Well? Né? E ainda a gestão da qualidade, quando você vai estudar ISO 9000, você fala, tem que ter lista mestra de documentos. Né? Para quê? Para gerenciar os documentos que estão na lista mestra. Sim, gente. Mas cuidado, muita informação, ela às vezes desinforma. Né? Quantas vezes eu fui lá olhar um procedimento simples de higienização de hortifruti, e falo para vocês, 98% dos procedimentos de higienização de hortifruti, eu ainda vou fazer um trabalho sobre isso, estão errados. Puxa, vou ter que fazer mesmo, né? 98% estão errados. Né? Alguém fazendo de maneira instantânea. Você pergunta para quem faz, ele fala, como você faz? Tem dia que eu ponho mais um pouco, tem dia que eu ponho menos. Opa, peraí. Né? Outro dia tinha um monobloco que tinha folhas, uma luva de corte de vegetais dentro, facas, todas de molho na solução de hipoclorito. Né? E aí, assim, você começa a olhar aquilo e você fala, olha a compreensão, né? Está em processo de higienização. Então, planilhas, de novo, planilhas de recebimento. Eu gosto de dizer que quando a planilha que você for montar e ela definir um aspecto do fluxo, vale a pena. Quer dizer, o que dentro do meu fluxo eu preciso ter um controle mais rigoroso, mais efetivo. Puxa, então aí eu vou montar uma planilha. Né? Cuidado, porque tem a louca da planilha, tem os loucos do Excel, né? E aí a tendência é ir criando planilha, você abre uma macro planilha aí com várias abas, e aí você imagina que aquilo lindo e maravilhoso que você fez dentro do seu gabinete está sendo lá executado na prática, né? Então, isso quando você não tem procedimentos escritos inadvertidamente. Toda planilha ela tem que ter critério. Eu preciso ter a cola, viu, gente? Eu preciso ter a cola. Né? Por quê? Ele tem que saber o parâmetro, né? Até onde ele vai chegar. Eu gosto de falar de calendário de vacinação. Né? A mãe, ela sabe, vai monitorar o esquema vacinal, mas ela vai olhar lá do ladinho qual é o período que ela tem que vacinar, né? Com qual é a idade da criança. Então, ela tem uma referência.
Lembrando que validação, monitoramento e verificação é o grande complexo do que a gente chama de gestão da qualidade. Estou acabando, Lejane. Outros documentos, ela está ficando assim, ó, eu conheço essa rigamonte aí. Outros documentos que a gente tem que ter como controle e como registro. E esses, olha que interessante, lembra que eu falei dos stakeholders? Lembra que eu falei das partes interessadas? Então, quando a gente tem uma regulação sanitária, uma legislação sanitária, ela estabelece, isso tem que ter minimamente como registro. Então, minimamente, eu tenho que ter o registro do controle de higienização de reservatório de água. Ah, e tem que ter? Tem. Onde está? Com que frequência? Quem monitora a realização da atividade e quem verifica, que são, às vezes, pessoas distintas. Quando não, é a mesma pessoa, mas em momentos distintos. Quais são as principais falhas, né, em registros que a gente encontra, né, nessas evidências, né? Planilha rasurada, ilegível, né? Então tem aquelas coisas britânicas. Quando a gente vai fazer auditoria, geralmente é agendada, né? Então você fala assim, pô, ele nem mudou a caneta, está na mesma linha, né? Aquele dia, a semana inteira o arroz dá 74 graus. Né? Então, percebam o que está por cima da teoria da ação raciocinada. Ele não sabe porque ele está fazendo aquilo. Ele está fazendo porque é uma obrigação. Não está compreendido a importância. Tá? Então, cuidado com planilhas britânicas. Né? Aquela cena, coisa assim. Manuais desatualizados, né? Falta de controle de documentos e registros, desconhecimento, às vezes, dos próprios colaboradores, das informações que estão nesses manuais. Incoerência, né? Outro dia tinha uma menina que ela falava assim que ela ia fazer higienização de melancia. E aí eu fiquei muito curiosa. Eu disse, como é que você faz a higienização da melancia? Ela disse, olha, eu ponho num monobloco. Né? E eu falei, mas como que você põe de molho? Porque melancia é grande, né, gente? Ela disse, não, eu vou pondo e eu vou virando cada 15 minutos. Quer dizer, quem está monitorando isso? Quem está verificando? Ele está compreendendo que é uma coisa em imersão? Será? Agora a pergunta, será que eu precisava fazer essa higienização? Como é que será o recurso da empresa para isso? São coisas que a gente tem que pensar. Por isso que eu tenho que estar lá. Não dá para ser da alimentação coletiva, de um processo produtivo, sem estar lá dentro. Porque é lá que as coisas acontecem. Acreditem se quiser, tá? Tem gente que não acredita, que eu tenho que falar, olha, está acontecendo isso. Ele diz, não, mas não está. Eu já orientei, eu já disse. Eu falei, então vamos lá de novo, que acho que eles esqueceram. Né? Ixi, o que eu fiz? Desliguei. Giane. Praga dela. Bom, e afinal, por que a gente tem que fazer tudo isso? O que o cliente quer? A quem é que vai no casamento que ele quer? Apresentação e sabor. Ambiente agradável. Estar feliz. Né? A única lembrança que a gente quer ter de um casamento é a música, não é? Putz, a coxinha estava fria. Nossa, a sopa que serviram, horrível. Dava com gosto. Não tinha ficha técnica, alguém não usou, né? Alguém não usou, né? Porque devia ter, né? Porque para precificar, a primeira coisa que se faz é a ficha técnica. Não é isso? Para precificar. Mas na hora de executar, esquece ela na gaveta, né? E ele quer isso, né? Ele vai lá, ele vê o chefe na TV, ele fala, eu quero aquele prato. Igual, idêntico. Né? E aí os órgãos reguladores, os stakeholders estão dizendo, para com isso. Qualidade, a gente vai ver vários aspectos. Desde o cardápio, a variedade, a adequação, a criatividade para tudo isso. Então, sempre vamos olhar de maneira ampliada. Não é só boas práticas de manipulação, a segurança do alimento. É a segurança de ter clientes. Manter a sustentabilidade do negócio. A gente tem que começar a olhar assim. E você, né, no meio de tudo isso, também quer ser feliz, não é? Porque fala o nutricionista de one software, né?
Não é isso, eu tenho que dizer, né? Mas eu não me consegui me afastar. Mas a gente também quer ser feliz, né? E para ser feliz, eu tenho uma frasezinha aí de Renato Russo que diz que a disciplina ela é libertadora. Né? Disciplina é liberdade, né? Então, a partir do momento que eu tiver disciplina naquilo que eu faço, botar foco, ação raciocinada e trazer isso para a minha equipe, muito provavelmente eu vou ser feliz. Eu vou terminar o meu dia com o meu compromisso com a saúde daquele consumidor. Eu vou terminar o meu dia com o desenvolvimento de pessoas e da minha equipe. Quero agradecer, a Legiane falou para eu parar. E obrigada pela oportunidade. Eu não coloquei aqui meu e-mail, mas é vivianefontana@uol.com.br. Vianney, por favor. Tá? Mas quero agradecer a oportunidade novamente, abraçar os meus colegas, poder estar aqui realmente está sendo maravilhoso. Obrigada.